My Hero Academia e Karl Marx. Tá, eu sei, parece uma combinação que não tem nada a ver, né? Mas e se a gente analisar o universo dos heróis, com toda aquela ética e coragem, usando uma das críticas mais potentes já feitas sobre o mundo do trabalho? A gente descobre que essa história tem umas camadas bem mais profundas do que parece. Vamos mergulhar nessa conexão? É que tudo parte dessa premissa que estrutura o mundo de My Hero Academia. O heroísmo lá foi totalmente institucionalizado. Não é mais só um ato de virtude, sabe? Virou uma carreira, com agências, patrocínios e, o mais crucial de tudo, rankings de popularidade. Aquele gesto de salvar alguém, um ato puramente ético, vira uma métrica de produtividade. E é justamente nesse cenário onde tudo virou negócio que surge uma figura como o Stein. Olha, ele não é um vilão qualquer que só quer poder ou destruir tudo. Pelo contrário, o Stein é um crítico, quase um purista, que chega para forçar todo mundo, tanto os personagens quanto a gente que está assistindo, a encarar essa verdade bem desconfortável de quando o bem se torna um produto. A ideologia toda do Stein pode ser resumida numa única pergunta, e ela é cortante. Você salvaria alguém se ninguém estivesse olhando? Pensa nisso. A pergunta vai direto no ponto central. Qual é a motivação? O herói age por uma convicção que vem de dentro ou porque é o trabalho dele, está no contrato? O ato de salvar ainda tem valor por si só? Ou o valor dele agora depende do aplauso, do dinheiro que ele gera? Então, essa crítica do Stein sobre a motivação dos heróis toca num ponto muito, mas muito profundo sobre o que é trabalho e o que é valor. E para a gente entender a dimensão disso, a gente precisa pegar uma ferramenta bem inesperada, a filosofia de Karl Marx. Mais especificamente, um conceito dele chamado de trabalho estranhado, que muita gente conhece como trabalho alienado. Beleza, mas o que significa isso, trabalho estranhado? Para Marx, é basicamente o que acontece quando aquilo que a gente faz no dia a dia deixa de ser uma expressão de quem a gente é. O trabalho, que deveria ser algo criativo, que realiza, vira só um meio para um fim, sabe? Vira uma coisa externa, que nem parece nossa e que, no fim das contas, só esgota a gente. E essa desconexão, segundo Marx, rola em 4 níveis. Primeiro, a pessoa se desconecta do produto que ela cria, porque ele não pertence a ela. Segundo, do próprio ato de trabalhar, que vira algo mecânico, repetitivo. Terceiro, e esse é pesado, da sua própria natureza humana, porque deixa de ser alguém que cria e vira só uma função. E por último, das outras pessoas, porque as relações viram só interesse, utilidade. Certo, agora que a gente entendeu a ideia, vamos pegar essa lente marxista e apontar de volta para My Hero Academia. E é aqui, cara, que a conexão fica assustadoramente clara. É só olhar como a tal da sociedade de heróis funciona. O valor ético de um resgate, ele é totalmente substituído por um valor de troca. O que vale é popularidade, contrato publicitário, a posição no ranking. O herói vira, na prática, um funcionário padrão, que fica ali preocupado com as métricas de desempenho e com a própria imagem pública. Aquilo que deveria ser um ato de pura convicção se transforma numa mera função de contrato. O impulso de ajudar vira só mais uma tarefa na lista de afazeres. E aí, tanto na visão de Stein quanto na do Marx, esse é o retrato do herói estranhado de si mesmo. É o trabalhador alienado em sua forma mais heróica, digamos. E olha, não existe exemplo mais brutal desse estranhamento todo do que o Endeavor. O cara leva a lógica da produtividade a um nível tão, mas tão extremo que ele transforma a própria família num projeto de performance. Os filhos dele não são filhos, são meios para um fim. São um investimento para ele superar um rival. A pergunta que fica é, quando até o afeto vira uma função, o que sobra de um humano ali? Mas e quem não consegue performar nesse sistema? Aí a gente tem o Gentle Criminal, que é um exemplo super trágico. Ele queria ser herói, ele tentou seguir as regras, mas ele falhou. Ele não é um vilão porque nasceu mal, não. Ele é um produto de um sistema que simplesmente não tem espaço para o erro. E isso levanta uma questão fundamental, né? Se o sistema só reconhece o sucesso, a performance no topo, o que ele faz com quem tropeça no caminho? Ele ajuda a levantar, corrige ou ele simplesmente descarta? E, ao descartar, será que esse sistema não está, na verdade, produzindo os seus próprios vilões? Mas, mesmo dentro dessa estrutura toda que parece bem opressora, existe uma resistência. E essa resistência tem nome e sobrenome. Primeiro a gente vê em All Might e depois, de uma forma ainda mais pura, em Izuku Midoriya. A grande virada de chave com eles é que, para eles, salvar não é um trabalho,
é um impulso, quase uma necessidade, algo que não dá para controlar. No All Might, isso é a ética em pessoa. No Midoriya, é a essência de quem ele é. Ele não está trabalhando como herói. Ele simplesmente é um herói. É só lembrar do comecinho da jornada do Midoriya. Ele sai correndo para salvar o Bakugo sem ter poder nenhum. Depois, ele age para proteger o Kota sem ter licença profissional. As ações dele não passam por um filtro de regras ou de contrato. Elas são uma resposta imediata, instintiva, à necessidade de alguém. Então, talvez a definição de um verdadeiro herói, nesse contexto todo, não seja sobre ter força ou ser reconhecido. Talvez seja justamente isso. A recusa em se tornar um estranho para si mesmo. É não permitir que uma função, que um trabalho, dite quem se é na essência. Beleza, a conexão me parece inegável, né? Mas isso leva a gente para uma outra pergunta. Uma pergunta sobre o processo criativo por trás da obra. Será que o autor, o Kohei Horikoshi, estava lá desenhando com um livro do Marx aberto do lado? Essa referência toda foi de propósito? Olha, a resposta mais provável, e sinceramente a mais legal, é que não. A grande arte, muitas vezes, não precisa citar a filosofia porque ela a reencontra por conta própria. Ela não precisa explicar uma teoria porque ela consegue colocar essa teoria em cena, em ação. É muito mais provável que o Horikoshi estivesse só olhando para o mundo ao redor dele. Para a nossa realidade, né? Uma sociedade que vive sob pressão por desempenho, com jornadas de trabalho absurdas, onde a nossa identidade parece que está cada vez mais amarrada ao nosso cargo. Ele só esbarrou, sem querer, nos mesmos problemas que o Marx já tinha apontado mais de um século atrás. E aí que está o poder da fantasia, entende? Ao exagerar o nosso mundo, colocando superpoderes e heróis profissionais, a série acaba jogando uma luz sobre as estruturas invisíveis que já comandam o nosso dia a dia. E é por isso que essa análise toda é tão relevante. Porque, no final das contas, a pergunta mais importante não é mais sobre o Midoriya ou o Endeavor. A pergunta se volta pra gente. No meio da nossa própria rotina, do nosso trabalho, das nossas metas, será que a gente ainda se reconhece naquilo que faz? Ou será que, aos poucos, a gente também não vai se tornando um pouco estranho para nós mesmos? É uma pergunta pesada. E é uma pergunta que My Hero Academia, talvez sem nem ter a intenção, nos obriga a fazer.